Afinal, para que serve esse equipamento que o pessoal chama de stereo tuner ou também conhecido como sintonizador? Bom, para você que já conhece esse tipo de equipamento, sabe qual é a função desse tipo de equipamento. Mas tem muita gente que ainda vem e pergunta tipo assim, quantos watts RMS tem esse aparelho? Quantas caixas eu posso ligar nesse equipamento? Então, se você é uma pessoa que faz esse tipo de pergunta, assista o vídeo até o final. E se você já conhece também esse tipo de equipamento, assista, que pode ser que você agregue algum tipo de conhecimento. Bom, a primeira informação que eu preciso te dar aqui nesse vídeo com relação ao sintonizador é que nessa geração, até alguns tipos de equipamentos modernos também tem isso, né? Apesar que o sintonizador ele está fora de uso hoje em dia, mas na época, anos 70, anos 80, o equipamento supra-sumo, aquele equipamento mais top, ele era completamente dividido, bem dividido. No caso aqui eu tenho o amplificador de potência, o pré-amplificador e o sintonizador. Para você ter uma ideia, essas três peças você pode encontrar em um receiver. Sim, um receiver seriam essas três peças, tudo junto, tudo acoplado ao mesmo equipamento. Então, quando uma empresa, uma fábrica, montava o seu equipamento top de linha, amplificador, pré-amplificador separado, aqui nós temos o tape deck, o equalizador, sim, ela tinha que oferecer também o sintonizador ou stereo tuner, tá? Porque você tem todas as peças, como eu já disse aí, todas separadas. Seria o supra-sumo desse tipo de equipamento. Então aqui você tem o sintonizador T1 da Gradiente. Então sempre que a empresa, né, as fábricas, montavam um amplificador ou um pré-power, como eu já mostrei, ela dava a opção para o sintonizador separado. Aqui a gente tem o Model 12, que é o conjunto para o 360, para o 120, para o 160. Nós temos o Model 8 também, que poderia ser um opcional para o 160 e o 120. Então, sempre que você tinha, né, as empresas que queriam montar um conjunto completo, queriam oferecer um conjunto completo para as pessoas comprar tudo da mesma marca, oferecia sempre um amplificador, no caso aqui o 360, e um sintonizador, que no caso aqui é o Model 12. E como tudo nessa geração, a cada ano você tinha uma novidade, eles iam aprimorando os equipamentos, o sintonizador passou do analógico, que é esse que eu acabei de mostrar, para o digital. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né, dessa transformação, que isso aqui é um equipamento praticamente analógico com somente o visor digital. E aqui, por curiosidade, a gente tem o amplificador e o sintonizador junto, que aí se chama receiver, né? Receiver tem o sintonizador e o amplificador, e no caso, se você for comparar com um equipamento mais modulado, você tem pré-amplificador, amplificador e sintonizador na mesma peça. E tudo evolui daquele lá que seria uma transição do analógico para o digital, para um equipamento com digital com memória, com mais funções. Então aqui você tem um sintonizador ou stereo tuner, no caso aqui a gente tem o TU-1800X, da linha 1800X da Cygnus, então você tem aqui o mesmo sistema lá, Power, Pré e sintonizador, ok? Então aqui você já tem uma inovação, que são os sintonizadores com um pouco mais, que hoje você encontra normalmente, né? Com memória digital, com busca automática, esse tipo de coisa. TU-1800X da Cygnus. E essa geração de equipamentos, elas são, a característica dela é a inovação, né? A criatividade dos equipamentos. Então aqui você tem um sintonizador da marca Quasar Clássica Nacional. Esse aqui é o QFM 1004. Você veja, ele é fora de padrão, ó, é bem pequenininho, né? Você colocava o mixer aqui do lado, ou a câmera de eco do lado. E ele tem um sistema diferente aqui no analógico, então ele fica centralizado analógico e você vem para um lado e para outro lado, então o dial diferente. E não é exclusivo da Quasar, né? Você tem equipamentos importados, alguns equipamentos que vieram para o Brasil também da Philips ou alguma coisa assim, com dial redondo. Então você imagina aquele relógio, aquele contagiro, aquele marcador de velocidade de um carro antigo redondinho, né? E tinha aquela característica do dial totalmente redondo e o ponteiro girava em 360 graus para encontrar a tua rádio. Então a criatividade desse tipo de equipamento era grande nessa época. Eles eram criativos e, por outro lado, também não muito criativos. Aqui você tem dois sintonizadores que eram oferecidos para a linha Compo da Gradiente, uma linha bem conhecida, bem completa lá dos anos 80, 82. E aqui você tem as duas opções. Você tem o Model 9, que tem o sintonizador aqui
analógico com ponteiro, correto? E aqui uma evolução, o módulo 16, que é um sintonizador já com memória digital, busca automática, né, com volume bem mais completo, mas ele tem o mesmo tamanho, o mesmo padrão, porque sim, né, essa geração anos 80, eles tentavam manter o mesmo sistema, a padronização dos equipamentos, ao contrário do último que eu já mostrei aí, que é o Quasar, né? Model 16 e Model 9. Se uma empresa quisesse que a pessoa que, além de comprar o seu amplificador, comprasse o seu equipamento completo, quer dizer, tudo da mesma marca, ela tinha sim que oferecer o sintonizador. Aqui a gente tem um equipamento da Nashville. Nashville, esse aqui é o NT1900. E aqui uma curiosidade dessa geração, né? Então você tem equipamentos com alças, sem alça, depende do padrão do teu equipamento. E botão escuro, botão claro. Mas por que você tem dois sintonizadores? Porque aí é uma curiosidade desses equipamentos, né? Tem muita tecnologia embarcada. Nossa, que tecnologia que tem aí, César? Um equipamento desse daqui hoje, desse tamanho, num pendrive faz a mesma coisa. Pois é, mas lá em 1980, 80 e alguma coisa, tinha muita tecnologia embarcada dentro desse tipo de equipamento. E aí o que acontece? Aqui você tem um circuito simples, aqui tem um circuito simples, aqui muitos integrados, que faz função e tudo mais. Normalmente a gente tinha dois equipamentos, para quê? Que se um desse algum tipo de problema, você tinha outro equipamento para usar as peças para resolver. Então quer dizer o quê? De dois, acabar fazendo um. Curiosidades dessa geração. Nashville NT1900. Tá, mas eu ainda não entendi para que serve o sintonizador ou o stereo tuner. Bom, se você não entendeu ainda, na verdade o sintonizador e o stereo tuner serve só para você fazer captura, recepção, tanto do rádio AM como do rádio FM. Mas aí, se você encontra dois equipamentos que parecem ser iguais, né? Parecem ser iguais, nesse equipamento aqui, escrito receiver, correto? Você pode fazer aquela pergunta: quantas caixas vai e qual é a potência RMS? Quando você escuta sintonizador ou tuner como queiram, você vai ter que perguntar qual rádio pega, se está funcionando e se ele está com boa recepção. Porque esse equipamento aqui, você não liga a caixa, ele não tem amplificador. Como você já deve ter entendido aí por todo o vídeo que eu demonstrei para você, essa peça aqui sozinho não funciona. Você tem que ter o amplificador ligado a ela, ou o amplificador, o pré-amplificador. Quanto mais separado nessa geração, melhor era o equipamento. Então sim, você tinha um equipamento que só fazia recepção de rádio AM/FM numa única peça, num único gabinete que você ia acoplar a outros equipamentos, né? Por mais que você tinha também um equipamento completo com rádio, pré e amplificador na mesma peça. Mas todos eles têm a sua nomenclatura, o seu nome. Então receiver é uma coisa e sintonizador tuner é outra coisa. Então é isso. Se você está querendo comprar um receiver ou um amplificador, um pré-amplificador todo separado, você já entendeu aqui para que serve o sintonizador. Bom, então é isso. Aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos nacionais, importados, receiver, sintonizador, faz lives batendo papo, conhecendo os equipamentos, curiosidades sobre essa geração de equipamentos. Então se você tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar. E se você tem alguma sugestão, algum comentário sobre tudo que eu acabei de dizer para vocês aqui, deixa aí. O setor comentários aqui no canal é justamente para vocês expressarem a sua opinião, sua crítica ou algum detalhe que a gente acaba esquecendo de comentar aqui. Hoje você entendeu para que serve um sintonizador. Sim, tem muita gente que ainda vem e pergunta quantos watts RMS tem num Model 12, num TP5000, num Model 9. É isso aí. Valeu. E agora fique com um bônus de vídeos que eu fiz em outra época, imaginando juntar tudo para o vídeo de sintonizadores, mas que no final acabou ficando sem muita lógica aí, sem muito contexto com o vídeo que eu apresentei para vocês. Então veja alguns outros equipamentos diferenciados que apareceram aqui, que eu aproveitei para fazer vídeo sobre sintonizador, mas que acabou não entrando na edição desse vídeo por falta de
por falta de contexto mesmo e ficar muito repetitivo. Assista aí. Valeu. Sobre o tipo de equipamento vintage que após 40 anos de muito bom uso pode estar com os dias contados. E um dos exemplos que pode dizer que talvez esse tipo de equipamento não tenha os dias contados são os tape decks. Porque sim, os tape decks já estiveram lá no fundo do poço e foram resgatados. Antigamente a gente vendia equipamentos. Antigamente ninguém queria tape deck, toca-fitas, né? Hoje em dia o toca-fitas, o tape deck está super valorizado. Teve uma época em que ninguém mais queria os tape decks, os toca-fitas, fita cassete. Mas hoje em dia eles estão super valorizados e super disputados no mercado, esse tipo de equipamento. Será que pode também acontecer isso com esse tipo de equipamento? Porque para quem não está acostumado a essa geração modulada, né? Os equipamentos fabricados nos anos 70 e nos anos 80, a gente tinha os equipamentos totalmente divididos, totalmente separados um dos outros. E aqui, muita gente pode olhar assim, é um receiver, é um amplificador, ou às vezes as pessoas perguntam quanto de potência tem esse equipamento. Esse equipamento não tem potência, ele é só rádio AM, FM, só. Né? Então você tinha lá essa peça, rádio AM, FM, e o amplificador separado, que hoje a gente conhece comumente como um receiver. Essas duas funções no mesmo equipamento. Mas nessa época não, a gente tinha equipamentos separados para ambas as funções. E antes da gente continuar conversando, eu vou explicar aí para quem não entende, para quem não sabe, o que é um tuner, né? O que é um sintonizador. Bom, hoje as pessoas estão acostumadas, porque ainda se encontra onde você consegue comprar um equipamento que já vem com o rádio AM/FM, né? O receiver. Então hoje você consegue comprar equipamentos novos, receiver, rádio AM/FM, junto ao amplificador. Mas nessa geração de equipamentos a gente tinha todos os equipamentos separados, modulados. Então aqui você tem um equipamento específico para rádio AM/FM só, né? Então, para você amplificar o que está saindo aqui no rádio AM/FM, você tem que ter o amplificador. Então, são peças separadas. Digamos, a curto modo, digamos, encurtando as palavras, digamos assim, que essas duas peças formam um receiver. Então, o sintonizador, para que você entenda aí o resto do que eu vou... Para que você entenda aí a continuidade do vídeo, para que você entenda a continuação do vídeo aí, é simplesmente um equipamento que você vai receptar. Simplesmente é um equipamento que você vai sintonizar sua AM, seu FM e mais nada. Então ele é separado, ok? Então eu espero que dê para entender que esse aqui é um rádio AM/FM, mas ele não amplifica. Você tem que ter o amplificador. Às vezes está, né? Desanimado. Para poder amplificar ele, tá? Então é isso aí.